Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe quando parece que a vida, de repente, simplesmente para? Como se a gente estivesse meio congelado? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante para entender como despertar 5 forças internas que são capazes de derreter essa estagnação e, bom, nos devolver para o fluxo da vida. Vamos lá? Todo mundo conhece essa sensação, não é verdade? Aquele momento em que as emoções parecem travadas, as decisões são adiadas, a gente fica meio parado no tempo. É um lugar super comum de se estar. Mas o mais curioso de tudo é que esse ponto de parada pode ser o ponto de partida mais poderoso para uma grande mudança. Vamos imaginar essa estagnação como uma imensa geleira dentro da gente. À primeira vista, ela é só isso: fria, imóvel, parada. Mas o grande segredo está no que ela esconde por baixo. Ali, debaixo de todo esse gelo, tem histórias, tem experiências e um potencial gigantesco só esperando para ser descongelado. É nesse silêncio gelado, por mais estranho que pareça, que a nossa verdadeira força começa a querer despertar. Essa geleira, entende? Ela não é um ponto final, é um começo. É aquele estado de dormência que vem bem antes do movimento. O segredo para derreter esse gelo todo é entender uma coisa: a nossa energia não flui em linha reta, ela é cíclica, como as estações do ano. E para que ela possa se mover, a gente precisa de diferentes tipos de calor. É o calor da ação, o calor das nossas emoções, da clareza mental, do nosso instinto e, claro, do nosso espírito. Tá, mas como é que a gente derrete esse gelo na prática? A resposta está no que a gente vai chamar aqui de as 5 potências. E o mais importante de entender é que elas não são coisas separadas. Pensa nelas como correntes diferentes de um único e poderoso rio de energia vital que corre dentro de nós. 5. Esse é o número-chave da nossa conversa. São 5 forças que, quando a gente consegue alinhar, transformam aquele gelo que paralisa num rio, um rio de propósito e de realização. E aqui estão elas, para a gente visualizar melhor. A física, que é a nossa âncora no mundo, a emocional, que é o nosso rio interno, a racional, o nosso mapa, a instintiva, a nossa bússola, e a espiritual, que é como se fosse o nosso sol. Vamos agora entender o papel de cada uma nessa história. Agora sim, vamos dar um zoom em cada uma dessas potências, uma por uma. Porque entender o que cada uma faz sozinha é o primeiro passo para a gente perceber a dança incrível que elas fazem juntas. Bom, tudo começa com a potência física. Ela é a nossa base, o nosso chão. Pensa nela como se fosse a ponte entre o mundo das nossas ideias e o mundo real, concreto. É o nosso corpo que sente, que respira, que transforma uma intenção num passo de verdade. Sem um corpo saudável e presente, a transformação fica só na cabeça. E essa frase, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. O corpo não é só um veículo, sabe? Ele é a casa onde todas as outras potências moram. Então, cuidar dele é o primeiro passo, o mais fundamental de toda essa jornada. Logo em seguida, vem a potência emocional. Ela é a água, é o fluxo que literalmente derrete o que estava congelado. Raiva, medo, alegria não são problemas para a gente resolver. São mensageiras. E tudo que elas querem é ser ouvidas. Isso muda tudo na nossa relação com o que a gente sente, né? Em vez de engolir o choro ou esconder a raiva, a ideia é viver aquilo com presença. E quando a gente faz isso, uma emoção que parecia destrutiva pode se transformar em uma força criativa inacreditável. Agora, a potência racional, a nossa mente lógica, que organiza tudo, que faz planos, ela é, claro, absolutamente essencial. Mas, e aqui está o pulo do gato, quando ela tenta comandar tudo sozinha, sem ouvir as outras, ela acaba virando um vento gelado que congela a água. Ela pode paralisar o fluxo da vida. A nossa mente racional só vira sabedoria de verdade quando ela está integrada. Sabe, quando o nosso pensamento está a serviço de algo maior, conectado com o corpo, com a emoção, com o instinto e com o espírito. Indo um pouco mais fundo, a gente encontra a potência instintiva. Pensa nela como um fogo que queima por baixo do gelo. E não é sobre esse ser impulsivo ou caótico, não. É sobre uma inteligência ancestral, uma sabedoria do corpo que simplesmente sabe. Sabe quando ir, quando parar, ou quando a única coisa a se fazer é respirar fundo. E por fim, fechando esse ciclo, temos a potência espiritual. Ela é como o sol, ela que aquece e ilumina todas as outras. É a potência que dá sentido, que dá um propósito maior para a jornada toda, transformando o que era só esforço num fluxo de vida pleno e com significado. Então, ok, temos essas 5 potências.
Mas o que acontece quando elas finalmente dançam em harmonia? E o que acontece quando cada uma puxa para um lado? É aí, nessa diferença, que a gente vê o que é uma vida de presença e o que é uma vida de constante desequilíbrio. Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, o desequilíbrio. O corpo adoece, a mente fica dispersa, as emoções travam a gente. Do outro, a harmonia. A gente entra num estado de presença. O frio interno vai embora. E até os obstáculos viram terra fértil para a gente crescer. A energia se reorganiza. E essa harmonia toda cria o que o texto chama de um campo magnético de prosperidade. Mas, atenção, não se trata apenas de dinheiro. É uma abundância que se manifesta como paz por dentro, como vitalidade, como se sentir bem na própria pele. E isso nos leva finalmente ao coração de toda essa jornada. A prosperidade de verdade, no fim das contas, não é sobre o que a gente tem, é sobre quem a gente é. É um estado de inteireza, de se sentir plenamente vivo. E quando essa integração acontece, a mudança é muito profunda. Aquela geleira que antes era opaca, parada, se transforma num espelho d'água, límpido, uma fonte de autoconhecimento, de clareza. Aquilo que antes parecia um peso nas costas, um fardo que a gente tinha que carregar, se transforma na base firme onde a gente pisa com estabilidade e com presença. E a vida deixa de ser um modo de sobrevivência, sabe? Uma reação constante ao que acontece lá fora. Ela passa a ser uma experiência ativa, um ato de cocriação com o universo. E assim, a gente encerra trazendo essa jornada toda para o agora. A reflexão final que fica é: depois de ouvir tudo isso, olhando para dentro, qual dessas 5 potências está aí, batendo na porta, pedindo para ser ouvida? Qual delas precisa ser despertada neste exato momento? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de um ciclo inteiramente novo.